Alvoreço em meu sexto estudo, Animais Políticos. Para falarmos de política, sempre temos que estabelecer premissas. De outra forma, haverá uma quantidade tão grande de variações e possibilidades que não servirão ao propósito deste discurso. Então, seguem algumas. Estado não existe. É uma ficção jurídica apresentada por um documento de Constituição, que vai regular fatos e direito, da mesma forma que eu diria, município tem limites. E não tem. Vamos conceituar política como as relações humanas de fatos e teorias que inspiram disputas em torno do poder do Estado e entre os Estados. E vamos definir animal como sendo um ser vivo, que não é fungo, vegetal, protozoário, ameba ou vírus. Então, em um primeiro momento, eu afirmei: Estado não existe. Para explicar, vamos pensar no seguinte cenário. Duas pessoas que não se conhecem, independente de gênero, naufragam em uma ilha. Uma mais forte, a segunda mais inteligente. A primeira mais dada a trabalhos manuais. A segunda mais preocupada em solucionar problemas antes que aconteçam. Por várias razões naturais, elas concluem que é melhor trabalhar em equipe e estabelecem tarefas, rotinas, regras de alimentação, normas de higiene, definem a liderança, exercida por uma e reconhecida pela outra. Então, nasceu um Estado. De fato, mas ainda não de direito. Existe um filme chamado A Incrível História da Ilha das Rosas. Explica muito bem o caso, recomendo assistir. Após passarmos a fase do entendimento do Estado, ou o princípio de tudo, vamos passar para a política. Porque o Estado geralmente surge de povos que lá viviam, por vezes com povos dominadores que vieram de fora e que em algum momento abriu seus portos para o comércio, gerando uma cultura multifacetada e plural. E é muito importante esse momento porque vai definir o futuro desta nação. O que aprendemos? O que temos de valores? O que temos de civilismo? O que temos de patriotismo surge dessa dança intrincada para a constituição do Estado. Nesse ponto, é oportuno entender que as nações dominadoras possuem, claro, maior possibilidade de prosperar que as dominadas. Mas não é uma regra. Temos a Argentina e a China como exemplos. Nesse ínterim, vamos pensar no fator humano, o homem. Faça as seguintes perguntas para você mesmo. Não precisa responder em voz alta. Em 6.000 anos de história, você recorda de algum momento em que o homem não lutou ou deixou que seu semelhante passasse fome e miséria deliberadamente? E você acha que vai melhorar de agora em diante? Em minha perspectiva, é aí que está o problema, o fator humano. A disputa. Não importa o tempo, não importa a região. Embora, odiernamente, tenhamos a percepção clara de alguns países que não buscam o combate, mas buscam conhecimento e melhoria da expectativa e qualidade de vida. Temos a Suíça, a Finlândia, por exemplo. Infelizmente, esse comportamento não é a regra. Chegamos ao ápice deste estudo. O animal político, aquele ser propenso a viver de um cargo público, que não exerce nenhum ofício porque se diz a serviço do povo, a serviço do Estado. Discursa, chora, carrega crianças, faz promessas, sorri, chora novamente. Homens acostumados ao poder, cegos pela ganância. É digno de pena. Esses homens estão tão apegados ao poder e às regalias que simplesmente já encaram o cargo público como profissão, quando em verdade deveria ser um ato de devotamento e servidão. Um meio para chegar a um fim. Mas é culpa deles? Não. Eles são fruto do povo que representam. Se escolher uma pessoa mediana do povo e colocar no lugar desse dignatário, provavelmente haverá o mesmo resultado. Animais políticos. E onde habitam? Habitam no meio de nós. Somos nós que avançamos o sinal vermelho. Somos nós que recebemos o filho que chegou da escola com o brinquedo e não indagamos de onde veio. Somos nós
que temos adolescentes em casa e nem sabemos que usam drogas. Somos nós que empoderamos pessoas de caráter duvidoso para nos representar. Somos nós que não nos esforçamos para estudar o passado a fim de mudar o futuro. E vou dizer uma coisa, isso começa na escola. Pessoas que gostam de estudar se acompanham com outras pessoas que gostam de estudar. No trabalho, pessoas que gostam de trabalhar se acompanham de pessoas que gostam de trabalhar. Na igreja, pessoas que gostam de orar se acompanham com outras pessoas que gostam de orar. O que sobra? Aquele que não gosta de estudar, trabalhar e orar. E quem é a maioria? Como se elege na democracia? Certo, falado, problema. Mas qual a solução? A solução está na base. Não há governo de excelência na história do mundo que não tenha aplicado tempo e dinheiro em educação. A fórmula é muito simples e já bastante testada. É necessário esquecer esquerda, direita, centro. Podem haver várias teorias sobre o mesmo fenômeno, mas só existe uma verdade. Devemos deixar, abandonar, esquecer pensamentos políticos e ter um único pensamento. Qual o mundo ideal para o nosso pequeno patriota? Devemos pensar nos nossos filhos e o que é melhor para eles. Quando passarmos a discutir isso tecnicamente e não ideologicamente, haverá união e crescimento. De forma contrária, o governo atual sempre destruirá os bons atos do governo anterior. Deve haver um plano nacional de educação projetado ao futuro. No livro sagrado é descrito, em Provérbios 22, 6, que o homem deve educar a criança no caminho em que deve andar, pois até mesmo ao envelhecer não se desviará dele. Ser pai não é fecundar uma mulher. Ser mãe não é somente dar à luz. Trata-se de exercer o papel de forma societária e igualitária, participando do ônus e colhendo o bônus. Ainda em Provérbios 23, 13 a 14, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás e livrarás a sua alma do inferno. Por todo o exposto, é possível concluir que a política não produz homens, ela os apresenta. A cultura produz homens. O momento de ingresso na política é o fim da carreira de um homem, pois ele já vai ter consigo todos os valores que irá utilizar quando exercer o cargo público. Se for um bom filho, será um bom esposo e um bom pai. Se ocorre de outra forma, alguém, no futuro, vai ter que conviver com uma pessoa fraca de caráter, medrosa, corrupta e que, devido à posição que ocupar, pode decidir a vida de milhões. Terá a capacidade de atrasar o progresso de um país, de uma nação. Em honra ao grande arquiteto do universo.